Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que eu acho, dessa linha Edge 30 da Motorola, né? Afinal de contas, qual que é o melhor comprar desses quatro modelos que estão disponíveis no mercado, né? Temos aí Motorola Edge 30, Motorola Edge 30 Neo, Motorola Edge 30 Fusion e Motorola Edge 30 Ultra. Qual vale mais o seu dinheiro? Qual o smartphone mais custo-benefício? Afinal de contas, qual smartphone é indicado para qual pessoa? É o que você vai descobrir depois da vinheta. Bom, que a linha Moto Edge 30 está muito equilibrada, disso nós todos sabemos, né? Mas afinal de contas, qual modelo é o mais custo-benefício? Qual é o mais barato? Qual que eu mais indico a compra? Bom, vamos lá. Vamos passar nas principais especificações de cada smartphone para ver qual aparelho se encaixa em cada perfil. Vamos começar pelo mais básico de todos, o Edge 30 Neo. Tá? Ele vem equipado aí com o processador da Qualcomm, o Snapdragon 695. Ele vem equipado com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno e uma tela Super AMOLED, na verdade POLED, né, de 120 Hz de taxa de atualização. É uma taxa de atualização muito fluida, muito legal, tá? Você vai ter uma experiência muito boa, principalmente com o Android mais limpo da Motorola, né? Tendo em vista que, por ter um pouco menos de recurso, um pouco menos de Bluetooth em sua interface, acaba por ser uma interface um pouco mais responsiva, um pouco mais leve, consequentemente um pouco mais fluida, né? Então você vai sim ter uma boa experiência com esse aparelho, mas esse aparelho é um aparelho mais básico, vamos dizer assim, lançado pela Motorola da linha Edge 30, né? Eu aconselho para aquelas pessoas que querem ter a experiência um pouquinho mais premium, né, em quesito de acabamento assim, do design do aparelho, quer ter um aparelho com carregador bem potente, né, que ele vem com carregador na caixa de 68 watts e tal, mas não quer pagar tão caro por isso. Né? Então a pessoa pode acabar optando aí pelo Edge 30 Neo. Por enquanto, ele ainda não está valendo a pena, tá? Como ele foi um aparelho que lançou há pouco tempo, né? Foi lançado há pouco tempo pela Motorola, então acaba que o preço dele ainda não está muito convidativo, né? Com o tempo ele vai acabar melhorando essa questão, né? Acredito que quando ele ficar na faixa aí de seus 1.800, 1.900 reais, ele já vai começar a valer um pouco mais a pena pelas especificações no geral que ele entrega, tá? Ele vem equipado aí com algumas opções de cores, né? A pessoa pode escolher se ela quer uma cor um pouco mais discreta, né? Como o preto, se ela quer uma cor um pouco mais chamativa como o roxo, né? Bem chamativo que tem também. Vocês viram aí tanto na thumb como também no vídeo em si, que eu lancei aqui no canal recentemente sobre o Edge 30 Neo. E você também tem uma cor lá chamada tipo um prata, né? Que é muito bonito também. Eu particularmente achei muito bonito também. Eu particularmente, como gosto de cores mais chamativas, acabei gostando um pouco mais da versão violeta, né? Da versão roxa, né? Mas tem quem prefira cores um pouco mais discretas, tem quem prefira cores um pouco mais chamativas, então vai muito de gosto de cada um, né? Tem quem prefira uma cor mais ou menos, né? Nem tão chamativa, mas também nem tão discreta, aí já vai pro prata, né? Enfim. E é um smartphone que tem boas especificações. A pessoa que comprar esse smartphone não vai passar perrengue, principalmente em questão de armazenamento e RAM, porque 8 GB de RAM e 256 GB a pessoa vai estar muito bem servida, diga-se de passagem, tá? Principalmente por se tratar de aparelho intermediário premium, né? Tendo em vista aí que várias marcas, como por exemplo o Samsung ou a própria Apple também, ela em suas versões top de linha, né, em seus smartphones top de linha, a versão inicial desses smartphones geralmente é em 128 GB. Principalmente quando se trata, por exemplo, da linha normal e Plus da Samsung, né, da linha S da Samsung, e toda a linha de iPhones. Né, basicamente toda a linha de iPhones começa em 128 GB. Então, assim, pela categoria do smartphone, eu acho que já deveria começar em 256 GB. E tem algumas marcas aí que já estão trazendo isso para a galera, né? Como por exemplo a Realme com o GT Master Edition, que está gravando aí para vocês, né? E também a Motorola aí que já com o Edge 30 Neo já tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E isso é um ponto super positivo, tá? Então, basicamente, o Edge 30 Neo é indicado para aquela pessoa que quer ter alguns recursos relativamente premium,
mas não quer pagar tão caro assim por um modelo Fuse ou por um modelo Ultra, tá? Agora passando pelo segundo mais básico, que ainda assim entrega bastante coisa, o Motorola Edge 30 normal, tá? Ele vem equipado aí com o processador Snapdragon 778G Plus, que é uma versão aí com um pequeno overclock em relação ao do meu GT Master Edition, né? Ele vem equipado aí com os mesmos 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Ele vem equipado aí com uma tela Super AMOLED, no caso POLED, né? De 1 bilhão de cores com taxa de atualização de 144 Hz, ou seja, é mais fluido ainda que do Edge 30 Neo. E vem equipado aí com uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultra-wide também de 50 megapixels e um sensor de desfoque ali de profundidade de 2, né? E, e assim, vendo o resultado das câmeras, né, e tudo mais, eu percebi que tem resultados muito satisfatórios, traz resultados muito bacanas, tá? E a Motorola parece que melhorou bastante nesse quesito, pelo menos no seu aparelho intermediário premium ali, tá bem interessante. Eu fiquei realmente muito feliz com o resultado. E pelo que o meu querido amigo JG Tech testou, pelo que o Carlinhos Leal está testando também, aparentemente a câmera desse aparelho aí está bem otimizada, está bem ajustadinha, está bem acertada. Então eu fiquei muito feliz com esse smartphone. Esse smartphone ele já tem baixado consideravelmente de preço e inclusive ultimamente tem aparecido por preços até menores do que o Edge 30 Neo. E como ele é um smartphone que fica um patamar acima ali, principalmente no quesito de desempenho, né, de processador, eu particularmente até indico neste exato momento, se a pessoa quiser economizar a grana e levar um smartphone custo-benefício que traz bons recursos, né, um aparelho bem equilibrado, eu recomendo que a pessoa pegue o Edge 30 normal, porque a pessoa vai ter uma experiência muito boa. O Snapdragon 778G é muito poderoso, inclusive nesse aparelho até a versão Plus, né? Eu tenho aqui a versão normal, já acho muito poderoso, não sinto falta de desempenho nenhum. Então imagina na versão Plus, que tem até um pequeno overclock ali nos núcleos principais, né? Então você vai ter ali uma experiência muito boa no quesito de câmera, no quesito de tela, no quesito de áudio também, porque ele também conta com áudio estéreo, tá? Então assim, você vai ter uma experiência muito boa, tá? É um intermediário premium assim, digno de um Oscar, porque está muito equilibrado. Então, o Edge 30 basicamente é para aquela pessoa que busca o smartphone custo-benefício nesse exato momento e não quer pagar muito, tá? Porque nesse exato momento o Edge 30 se encontra mais em conta do que o Edge 30 Neo, mesmo tendo processador superior. Então acaba que o custo-benefício dele acaba por ser ainda mais elevado em relação ao Edge 30 Neo. Nesse exato momento, tá? Lembrando que o Edge 30 Neo pode baixar consideravelmente de preço e ficar mais em conta que o Edge 30 normal. E se a diferença de preço for muito grande, aí vai compensar mais pegar o Edge 30 Neo, tá? Agora passando aqui por um outro modelo que foi lançado até antes, né? Eu tinha até esquecido de citar aqui. Não são 4 modelos, né? Mas sim 5, né? Temos também o querido Motorola Edge 30 Pro. Nesse aparelho, a Motorola acabou dando umas escorregadas, né? Foi o primeiro da linha Edge 30 a ser lançado, né? A Motorola acabou dando umas escorregadas nesse aparelho. Então ele vem equipado aí com o processador da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 1, tá? Que é basicamente um dos mais tops que tem aí disponível no mercado. Ele vem equipado aí com 12 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno e também uma tela muito bonita de 144 Hz OLED, tá? A questão é, na câmera principal tá bacana, não tem muito do que reclamar, tá ok pelos vídeos que eu tenho visto. Lembrando que eu não estou falando isso simplesmente por achismo, tá, galera? Assim, eu não testei o aparelho, mas assim, eu vi vários reviews, eu não vejo só um. Eu vejo vários reviews e vejo reviews tanto de youtubers não confiáveis como de youtubers confiáveis também. E só depois de ver a opinião de todos, quando eu vejo que é unanimidade, aí sim eu dou aqui a minha opinião para vocês, né? E pelo que eu percebi no vídeo de diversos youtubers, né? Inclusive o JG e o JG Tech chegou a testar também o Motorola Edge 30 Pro recentemente. Eu percebi que a câmera principal estava bacana, estava de boa. A câmera frontal também estava de boa. A câmera macro, bem bacana também, bem de boa, que utiliza ultra-wide, né, para poder fazer o modo macro. Tava tranquilaço também, bem de boa e tal. Mas acontece que a câmera ultra-wide
Não sei o que aconteceu ali, qual foi o problema de software que a Motorola colocou ali que infelizmente não resolveu, não ficou legal. Porque você vai gravar, mais especificamente gravação, tá? Em foto nem tem tanto esse problema não. Embora eu acho que a ultrawide para foto poderia ser melhor também, considerando a categoria do smartphone, né? Mas para foto até que tá ok. Mas para vídeo é o grande problema. Porque quando você vai gravar vídeo com a câmera ultrawide no Edge 30 Pro, ele fica um efeito massinha. Principalmente, e você vê esse defeito mais nitidamente ainda, né? Quando você está ali gravando com pessoa, né? Então, de repente, você vira o smartphone ali para se filmar, ou então você... Tipo assim, geralmente algumas pessoas, alguns youtubers fazem isso, né? Gesiel, acho que o JG faz isso também, enfim, algumas pessoas fazem isso, né? Ao invés de se filmar só com a câmera frontal e com a câmera traseira filmar só na traseira, geralmente acaba virando o smartphone para frente e fica segurando assim, justamente para a pessoa se filmar, entendeu? Então, assim, quando a pessoa se filma com essa câmera ultrawide, fica nitidamente notável, ele fica notável, bem notável, que a câmera ultrawide está muito estranho e deixa a pessoa com um efeito muito de massinha. Então é muito estranho. E assim, depois que o Edge 30 normal foi lançado, porque o Edge 30 normal ele foi lançado depois do Edge 30 Pro. E o Edge 30 Pro teoricamente é mais top do que o Edge 30, né? Depois que o Edge 30 foi lançado, eu pensei assim, caraca, vai ter o mesmo problema da ultrawide do Edge 30 Pro. Para minha surpresa, não. Para minha surpresa, ele saiu até superior de uma forma geral em câmeras em relação ao Edge 30 Pro. Eu realmente fiquei muito surpreso. E aí eu pensei, tá, vamos deixar para lá, porque de repente, como foi o segundo, né, como ela lançou depois, de repente deu tempo de dar uma ajustada ali, dar uma otimizada e lançar melhor. Então vamos aguardar para ver se de repente o Edge 30 Pro recebe alguma atualização que corrija esse problema. Mas aí, meus amigos, foi se passando um mês, outro mês, outro mês, outro mês. E moral da história é que, infelizmente, o Edge 30 Pro, mesmo depois de algumas atualizações, não resolveu essa questão. Então eu fiquei assim muito decepcionado, porque esse aparelho foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, por R$ 6.500. Então você imagina, você pagar, sei lá, 3.000, 4.000 reais no smartphone, que deve ser a faixa que ele está atualmente, já é muito salgado. Agora imagina a pessoa que é aquela desesperada, que adora pegar o aparelho no hype e tudo mais, e pegou o smartphone, por exemplo, por R$ 6.500. Imagina, né? Bebam água, galera. Que a força esteja com vocês. Então imagina, né, galera? R$ 6.500 no smartphone que tem uma câmera ultrawide para vídeo mais ou menos. R$ 6.500 é a faixa de preço que foi lançado o quê? Galaxy S22, Galaxy S22 Plus. Hoje em dia você consegue pegar até Galaxy S22 Ultra por esse preço. Então assim, e esses aparelhos têm uma câmera ultrawide, câmeras de uma forma geral, bem superiores ao Edge 30 Pro. Então assim, chega a ser meio estranho, né? É bem estranho essa questão, porque eu pensei assim, pô, pelo fato de ser um dos aparelhos mais tops da Motorola, né? Eu achei que ela ia dar um pouquinho mais de carinho para ele, né? Nem que pelo menos, pô, de repente, sei lá, lançasse ali uma atualização ali, né? E corrigir e tal, logo, logo de prontidão ali corrigir. Mas até hoje não foi corrigido, infelizmente. Eu fiquei muito decepcionado com isso, tá? Realmente muito, muito chateado. Eu não esperava isso, né? Quer dizer, talvez isso seria uma qualidade até top, mas sei lá, pra 2014, 2015, tá ligado? Mas pra 2022, cara, pra 2022 é sofrido, viu? Se fosse o aparelho basicão, até dava pra entender. Se fosse o aparelho basicão, até dava pra entender. Mas se tratando de um smartphone que era para ser o carro-chefe da Motorola, tudo bem, a gente tem agora a Edge 30 Fuse, o Edge 30 Ultra, enfim. Mas até então, ele era o carro-chefe da Motorola. Ele era o topadão da Motorola, o mais top que a Motorola tinha a oferecer. Então, por se tratar de aparelho mais top que a Motorola tinha a oferecer até então, e que foi lançado extremamente caro, com preço realmente de flagship, para competir com o S22, S22 Plus,
e hoje até com o S22 Ultra, né? Eu acho que merecia um pouco mais de carinho nas câmeras. Porque aquele negócio, né, galera? Tem gente que acha que um smartphone, determinado smartphone, é top de linha só pelo fato de ter o processador mais moderno da atualidade. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Você tem que analisar o todo. Então, assim, tem que ter um dos melhores desempenhos da atualidade, sim. Porém, tem que ter uma tela muito bonita, tem que ter câmeras competentes, dignas de um topo de linha, né? Então, assim, tem que ter um conjunto completo, tem que oferecer um conjunto completo. Não adianta você oferecer só uma coisinha e pronto, e falar que é o melhor smartphone do mundo, que é um smartphone topo de linha. Não adianta, entendeu? Você tem que ter tudo, porque é um smartphone top de linha. Então tem que ter tudo que a marca tem a oferecer. É o melhor da marca ali para você. Então a marca vai oferecer aquela experiência ali, sendo que aquele era para ser a melhor experiência de toda a família. Você vai ter essa experiência no Edge 30 normal, mas no Edge 30 Pro não. O que chega a ser estranho, né? Então, assim, sendo muito sincero, eu acho que pelo menos por enquanto eu descartaria você comprar o Edge 30 Pro. Sendo muito sincero, tá? Porque além do fato do Snapdragon 8 Gen 1 não ser um processador muito estável, né? É um processador que tem graves problemas de aquecimento e não se mantém muito estável, né? Pouquíssimas marcas conseguiram otimizar esse processador. Calma aí. Enfim, pouquíssimas marcas conseguiram otimizar esse processador. Então, assim, deu para ver que é um processador problemático. Então, só pelo processador problemático, eu não recomendaria esse aparelho. Então, assim, você vai ter um processador que não é o mais estável do mercado, tá? Você vai ter um celular que não vai ter a melhor câmera do mercado, porque a câmera ultrawide, inclusive, está vergonhosa, tá? E você vai ter um smartphone que, enfim, eu acho que não compensa. Porque você vai pagar muito caro, você vai pagar um preço absurdo por um smartphone que não vale tudo isso, que não está tão acertado para custar tudo isso, não está tão otimizado para custar tudo isso. Eu arrisco dizer que, em aspectos gerais, o Motorola Edge 30 normal é superior, é um aparelho superior ao Edge 30 Pro. Só não é superior pelo fato dele ter um processador da linha 700, que, modéstia à parte, tanca qualquer coisa que você quiser rodar. Tá? Mesmo sendo o processador da linha 700, da linha intermediária, 778G e 778G Plus consegue rodar tudo com extrema facilidade. Então você vai conseguir rodar seu Genshin Impact, vai conseguir rodar seu COD, seu Free Fire então nem se fala, entendeu? Então assim, você vai conseguir rodar absolutamente tudo. Mas querendo ou não, pelo menos na teoria, o Snapdragon 8 Gen 1 é um processador superior. Mas tirando isso, o Edge 30 aparenta ser um smartphone mais premium, o seu acabamento, quando você vê ali e tal, parece ser um aparelho mais premium. Ele tem câmeras superiores, tem câmeras mais otimizadas. A fluidez é igualmente boa, tá? A bateria dura horrores. Apesar dele ter apenas 4.020 mAh de capacidade, a bateria dura horrores, tá? Por causa da excelente otimização da Motorola. Enfim, eu particularmente não recomendaria o Edge 30 Pro. Agora passando para o Edge 30 Fusion, né? Bom, o Edge 30 Fusion, sem dúvida alguma, foi o smartphone que eu mais fiquei no hype. Porque assim, é um smartphone que tem um processador até um pouco mais antigo, tá? Ele tem o Snapdragon 888 Plus, e ele conta aí com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Esse eu recomendo bastante, porque pelo que eu vi pelos reviews e etc, ele está com câmeras competentes, está com uma tela muito linda, e o fato dele ter a borda curva, né, a volta da tela Edge, faz com que dê aquele aspecto mais premium para o aparelho, né? A bateria dele aparentemente está durando bem, tá? Com seus 4.400 mAh. Então, assim, é um smartphone que está muito bacana, tá? Você vai ter um processador bacana. Assim, alguns testes do canal Roda Liso, ele esquentou bastante. Aparentemente, ele esquentou bastante. Em alguns testes de benchmark, esses testes mais sintéticos, ele acabou até perdendo um pouco de desempenho por causa do aquecimento, né? Mas assim, pelo que eu vi no teste de jogos, ele performou muito bem, tá? E levou roda liso em praticamente todos os jogos. Então assim, o Genshin Impact ele rodou muito bem,
O Tower of Fantasy, que é outro jogo no estilo do Genshin Impact, tão mal otimizado quanto, também rodou bem. Ele pegou média de 75 FPS com gráficos no máximo, então assim, é animal, é monstruoso, tá? Então assim, ele tá com desempenho otimizado, por mais que ele seja um smartphone meio quentinho, mas ele tem uma otimização bacana, tá? E tá com câmeras legais, tá com uma tela muito bonita. Vem com aquele carregador também de 68 watts que está presente no Edge 30 Neo. Vem já com capinha na caixa, vem com carregador já incluso na caixa, vem com fone de ouvido. Então assim, é bem interessante. Esse smartphone está muito completo. E assim, eu gostaria muito de futuramente, de repente, quem sabe, né, trazer esse smartphone aqui para o canal. Vou ver se eu junto uma grana aí e vamos ver se a gente consegue trazer esse smartphone para o canal, porque eu estou realmente muito hypado com esse aparelho. E pelo fato de ser da Motorola, eu percebo que a Motorola tem dado bastante visualização aqui no canal, né? A galera tá curtindo, vocês estão curtindo, né? Conteúdo de Motorola. Então acho que seria mais do que interessante eu ter um Motorola para poder chamar de meu, né? E testar um Motorola aqui no canal de fato, né? E ter propriedade para falar sobre o smartphone da Motorola. E um dos smartphones da Motorola que eu queria muito trazer aqui no canal é justamente o Edge 30 Fusion, que por enquanto está um pouco salgado ainda, eu não recomendo, mas quando baixar de preço, ficar ali na faixa dos 3K, eu acho que vai começar a valer bastante a pena. E por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre o Edge 30 Ultra. Esse é o mais topadão, né? É do vídeo que eu lancei quarta-feira, né? Vocês viram o vídeo que eu lancei quarta-feira aí, mostrando algumas especificações dele, né? Então, assim, ele é o primeiro smartphone da Motorola, acredito que inclusive do Brasil, a contar com uma câmera principal de 200 megapixels, tá? Ele tem também seus 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno. Uma coisa que eu critiquei é que eu acho que assim, a Motorola já podia ter trazido para cá para o Brasil uma versão dele com 512 GB. Por se tratar do Ultra, o topadão, o que é para competir com o S22 Ultra, que aqui no Brasil já tem versão de 512 GB, eu acho que a Motorola poderia fazer exatamente a mesma coisa, colocar também uma versão de 512 GB para o Motorola Edge 30 Ultra. Não que 256 GB seja ruim, longe disso. Inclusive, como eu falei para vocês, eu acho que é o mínimo ideal para um topo de linha. Eu acho que o mínimo que um topo de linha deveria ter é 256 GB. Mas por se tratar do mais topadão, e esse é o mais topadão de verdade, não é nem o Pro, né? Dessa vez é o mais topadão mesmo, porque é o Ultra, tá ligado? Então, tipo assim, não tem que evoluir mais além do Ultra. Não tem mais aparelho para lançar acima do Ultra, né? Então, o Ultra é o Ultra. Só se existe o Ultra Plus, né? Mas, enfim. mas, mas, assim, por se tratar do Ultra, então, realmente, o mais topadão que a Motorola tem a oferecer, acho que poderia oferecer duas opções de armazenamento. 256 e 512. Uma crítica construtiva aqui, não estou hateando a marca nem nada, é apenas uma crítica construtiva para a Motorola de repente colocar nas próximas gerações da linha Edge Ultra, ou então, quem sabe, futuramente lançar uma versão, simplesmente uma versão do Edge 30 Ultra de 512 aqui no Brasil, né? Porque lá fora ele tem versão de 512, mas aqui no Brasil, infelizmente não. E assim, eu indico esse aparelho para quem busca, para quem não está preocupado com grana, obviamente, porque esse smartphone foi lançado muito caro, na faixa aí dos seus R$ 7.000. Vai baixar, é claro, assim como qualquer smartphone, ele é lançado mais caro, daqui a um tempinho vai abaixar, principalmente quando se trata de Samsung e Motorola, eles abaixam muito fácil aqui no Brasil, tá? Então vai ser bem tranquilo. Então ele vai baixar. E assim, bom, eu indico esse aparelho para quem? Primeiro, tipo assim, tem grana sobrando, não se importa em pagar muito caro e tal, quer pegar o mais topzera que a marca tem a oferecer, tá? Então vai de Edge 30 Ultra. E também, é claro, para quem quer testar os melhores recursos aí que a Motorola tem a oferecer, porque esse sim tem bastante recurso legal. Então você vai ter aí o processador mais topadão da Qualcomm, o Snapdragon 8 Plus Gen 1, tá? Que esse sim está acertado, né? Ao contrário da versão normal. Vem aí com 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, uma bateria que, devido à boa otimização da Motorola, vai durar bem, pelo que eu tenho visto em prints de canais gringos, tá durando muito bem. Essa bateria dele aí de 4.610 mAh, tá?
Tem uma tela muito bonita, tá? Então, assim, é um aparelho bem premium, né, galera? Bem premium mesmo. E eu acho que compete ali de igual, sim, com o Galaxy S22 Ultra, tá? Então eu recomendo esse aparelho para quem quer, para quem não se importa com a grana, só quer pegar o mais top que a empresa tem a oferecer, e também para quem, tipo assim, quer testar as novidades, né? Ah, sensor de 200 megapixels, não sei o quê. Ah, e tem um outro fator também. Quem achar que 68 watts é pouco de carregamento, né? O que eu acho um absurdo. Eu já acho que 65, 68 watts já é mais que suficiente para qualquer smartphone, né? Mas quem ainda não se sente satisfeito com essa potência, o Ultra oferece um ultra carregamento, né? Que é um carregamento de 125 watts. E ele foi considerado o smartphone com carregador mais potente a ser vendido oficialmente no Brasil. Quer dizer, tem smartphones com carregadores mais potentes, porém lá fora, que no caso é o Realme GT Neo 3, a versão de 150 watts de carregamento. Tem também um aparelho da Oppo aí, da Infinix, que tem 180 watts. E tem um aparelho aí da iQOO, que até então é considerado como o carregamento mais rápido do mundo, que é o iQOO 10 Pro, com nada mais nada menos do que 200 watts de carregamento. E ele carrega seu smartphone de 0 a 100%, pasmem, senhoras e senhores, em apenas 12 minutos. Sim, galera, 12 minutos de 0 a 100. Cara, isso é tempo de quê? De um banho praticamente. Tem gente que demora esse tempo no banho. Mas, tipo assim, é o tempo de um banho, de repente se lanchar e o smartphone já está até carregado. Né? Então, assim, é muita coisa. Né? Então, assim, essas foram minhas considerações. Então, resumindo aqui, né? Resumindo qual smartphone é para qual público. Vamos lá. Os 5, né? Na verdade, os 4, porque o Edge 30 Pro, já vou logo falando, não recomendo. Eu acho que ele não está tão otimizado, eu acho que a Motorola cometeu umas gafes aí nesse aparelho que eu particularmente não gostei. Então vamos às 4 recomendações, né? Edge 30 Neo, um smartphone para ser recomendado futuramente, porque tem grandes chances de virar um alto custo-benefício para quem quer entrar na linha Edge, tá? Então assim, você vai ter o Edge 30 Neo aí, um processador ok, um processador que não é o melhor do mundo, mas vai dar conta do recado. Você vai ter já 8 GB de RAM, 256 GB, e acredito que ele vá futuramente ficar aí nessa faixa de 2.000, né, 1.900 por aí, que aí ele vai começar a se tornar um bom custo-benefício. Mas por enquanto, deixa quieto, tá? Combinado? Fechou? Bom, a segunda opção é o Motorola Edge 30. Esse eu recomendo com força, porque assim, mesmo que ele esteja ali naquela faixa ali de seus 2.300, 2.400, 2.500, e apesar de eu achar que ele tem margem ainda para baixar um pouquinho mais até, né, seus 2.100, 2.200, mas é um smartphone que entrega um conjunto muito completo. Então ele já tem aí som estéreo, com a assinatura da Dolby Atmos, que é uma das melhores assinaturas de som do mundo. Você vai ter aí uma tela de 1 bilhão de cores de 144 Hz. Você vai ter aí 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno, tá? Câmeras muito competentes. Então, assim, é um smartphone que, no geral, está muito equilibrado e você não vai pagar muito caro nele. Se você for considerar tudo que esse smartphone entrega, eu acho que está até um preço bacana. Mesmo o preço que ele está atualmente aí na faixa de seus 2.300, 2.400. Por mais que ainda tenha uma pequena margem aí para poder baixar de preço ainda mais, de repente ali para os seus 2.100, 2.200, pagar ali 2.300, 2.400 nesse smartphone até que não é má compra. Então eu recomendo esse smartphone para custo-benefício atual. Falando da data de hoje, dessa semana e tal, Edge 30 vale muito a pena, tá? Edge 30 Pro, eu falei para vocês para descartarem, tá? Descartem o Edge 30 Pro. E o Edge 30 Fusion é o seguinte. O Edge 30 Fusion, se vocês viram aí o vídeo que eu lancei recentemente, né, do Edge 30 Fusion, e depois vocês viram o vídeo que eu lancei do Edge 30 Ultra, vocês devem ter percebido que não teve uma diferença muito grande em termos de especificações.
Tudo bem, muda uma coisinha, né? Tá, a câmera ali de 200 megapixels, tem um carregador turbo ali de 125 watts, tem, tem ali o Snapdragon 8 Plus Gen 1, mas é o seguinte, Snapdragon 8 Plus Gen 1 vai ser melhor que o 38 Plus? Vai, com toda certeza. Mas, eu já vou logo avisando, não tem absolutamente nada que o Snapdragon 8 Plus Gen 1 rode que o 888 Plus não vai rodar. O 888 Plus vai rodar todos os jogos que você quiser na Play Store, tá? RAM. Em questão de RAM, 8 GB de RAM está mais que suficiente para a maioria das pessoas. Tá? Se você sentir necessidade de 12 GB de RAM, você pode pensar em migrar para o Ultra, mas eu acho que não vale a diferença discrepante de preço, tá? Só por causa da RAM. A questão do carregador, assim, é fato, óbvio. O carregador de 125 watts vai ser mais rápido e é uma baita de uma vantagem. Mas 68 watts é mais do que o suficiente. Pode ficar sossegado, pode ficar tranquilinho, que o smartphone vai carregar muito rápido ali. Pode ficar despreocupado. Tá? Vai carregar ali nos seus 35, 40 minutinhos ali. Já está o aparelho 100% carregado e pronto para a batalha. Tá? Então, basicamente, o Edge 30 Fusion eu recomendo para quem quer ter algumas experiências premium que o Ultra oferece, mas sem pagar muito caro pelo Ultra. Então ele acaba por se tornando o custo-benefício do topadão, né? Ao invés de você pagar caro pra caramba no Ultra e levar algumas coisinhas ali, algumas firulinhas como a câmera de 200 megapixels, que não necessariamente ter 200 megapixels significa que é melhor, eu já fiz uma live sobre isso, falando sobre os megapixels, né? Que não necessariamente quanto mais megapixels é melhor. E então, assim, apesar de perder algumas coisas como a câmera de 200 megapixels, o carregador de 125 watts e tal, mas você vai levar praticamente a mesma tela, a qualidade de câmera é muito boa em ambos os casos, você vai ter um áudio estéreo também de excelentíssima qualidade, tá? Então, assim, você vai ter uma experiência completinha, já tem tudo na caixa também, um carregador muito parrudo, já tem capinha na caixa, fone de ouvido, celular, vem tudo na caixa, vem tudo bem completinho. Então, assim, eu particularmente recomendo o Edge 30 Fusion, tá? Para quem quer ter o custo-benefício e quer levar uma experiência, elevar um pouquinho mais aí o nível da sua experiência, né? E recomendo o Edge 30 Ultra para quem não está nem aí com preço, simplesmente com quem quer pagar, não faz questão de pagar caro no smartphone, mas quer levar tudo que a marca tem para oferecer de melhor, tá? Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Eu, Rafael, meu veredito final, eu ficaria com o Edge 30 Fusion e é justamente esse smartphone que eu tô querendo trazer para o canal e futuramente, se Deus quiser, eu vou conseguir trazer ele para o canal, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Tamo junto, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.